Bom, gente, esse texto é o item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, chamado Pedis e Obtereis. E ele fala sobre a ação da prece e a transmissão do pensamento. A gente vai fazer somente a leitura do item 11, né? Pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que lhe acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia por suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde, em consequência dos excessos a que se entregou, e arrasta até o termo de seus dias uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, pois que houvera podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. Então, a prece nos auxilia, né, a superar as dificuldades. Ela não vai mudar o nosso caminho, mas vai nos fortalecer, porque vamos receber o concurso dos bons espíritos, que hão de nos inspirar boas ideias, bom ânimo e força para seguir em frente. Obrigada, Valéria. Vamos nos concentrar, vamos fazer a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais dessa casa de luz, amor e caridade, aqui estamos para mais uma noite de estudo e aprendizado, para que possamos adquirir mais um pouquinho de conhecimento e continuar nossa jornada, né? Sempre tentando nos melhorar, melhorar de maneira na moral, no conhecimento, para subir um degrau dessa escada ao caminho da felicidade. Fiquem conosco, inspire nosso amigo Daniel para que ele faça o estudo dessa noite e que a gente consiga entender e absorver o que for de melhor. Que assim seja. Daniel, está com você a palavra, meu amor. Tá ótimo, Sandrinha. Obrigado, Val, Luiz, companheiras e companheiros. Muito boa noite novamente. Que nós possamos ter mais um encontro agradável de estudo, de troca de conhecimentos, de convivência amorosa, fraterna, por que não dizer, mesmo que remotamente, que essa noite seja mais uma noite importante para as nossas vidas. Quero dizer que estou muito feliz de estar hoje aqui nessa postura de serviço. É para mim uma especial alegria poder executar esse trabalho. E hoje nós temos o tema da noite, necessidade do trabalho. É um tema para mim especialmente muito gostoso, muito interessante, muito prazeroso de ser estudado, de falar sobre ele. Falar sobre a lei do trabalho, uma das leis morais, uma das leis morais descritas já na primeira obra codificada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, portanto, na sua parte terceira, o capítulo 3, que trata da lei do trabalho. Um capítulo relativamente curto, com relativamente poucas perguntas, mas com respostas de um esclarecimento, pelo menos para mim, muito importante, muito interessante, muito fundamental para o entendimento doutrinário e bastante prazeroso, como eu falei, bastante gostoso esse conhecimento de ser estudado. Espero que possamos fazer que assim também seja nessa noite de hoje. E como objetivos desse estudo,
a coordenação definiu duas missões para essa noite. A primeira, definir trabalho. Definir trabalho, obviamente, à luz da revelação espírita. E o segundo objetivo, refletir sobre a necessidade e sobre o limite do trabalho, sobre a necessidade do trabalho e sobre o limite do trabalho. Então, basicamente, são essas as duas missões da nossa noite de estudos. Se nós observarmos, e nem precisamos de tanta atenção para verificar, mas se observarmos a natureza, veremos exemplos inúmeros de pequeníssimos e já importantíssimos trabalhadores. Veremos as plantas que, por exemplo, produzem o oxigênio através da fotossíntese, que produzem frutos, que nos cedem a sombra. Veremos as formigas que trabalham muito previdentemente no ajuntar de recursos para o popular formigueiro, recursos especialmente alimentares, o trabalho em conjunto das formigas. Veremos o João de Barro construindo a sua casinha, aves construindo os seus ninhos, animais caçando para se alimentar, sem ódio da caça ou sem desejo de vingança. Precisam matar para se alimentar. Isso também é trabalho na natureza. Veremos animais se protegendo, animais cooperando. Veremos, enfim, a natureza esfuziante, extremamente rica, incansavelmente trabalhadora. Por que começar um estudo como o da noite de hoje com essas colocações referentes à observação da natureza? Um observador, mesmo que pouco atento, consegue identificar inúmeros exemplos de trabalho na natureza. Por que começar com essa colocação? Porque já em O Livro dos Espíritos, na primeira questão, o nosso irmão codificador, na primeira questão deste capítulo da Lei do Trabalho, o nosso irmão codificador Allan Kardec questiona os espíritos superiores perguntando se a necessidade do trabalho, percebam a sutileza da questão do nosso irmão codificador. A necessidade do trabalho é lei da natureza. Ele pergunta se a necessidade do trabalho é lei da natureza. E aí eu queria ouvir de vocês o que vocês acham sobre essa pergunta. A necessidade, que inclusive é o tema, né, da nossa noite de hoje, necessidade do trabalho. O que vocês acham? A necessidade do trabalho é lei da natureza? Podem responder pelo chat também, tá, pessoal? Se vocês não quiserem abrir o microfone, pode ficar à vontade pelo chat também. Oi, eu acho que sim. Sueli que está falando. Oi, Sueli, tudo bem? Tudo bem? Tudo tranquilo. Eu acho que sim. Você acha que sim, né? Você quer fundamentar ou vai ficar só no sim? Eu acho que é sim por causa da necessidade da civilização, né? O homem trabalha mais pelo aumento das necessidades, seus prazeres também, né? Excelente. Estudou o capítulo, hein, Sueli? Gostei, hein? Estou estudando bem mesmo. Parabéns, muito bom. Muito bom. A Elô disse que sim, Lurdinha sim, para o desenvolvimento moral. A Aline com certeza, a Miriam sim, é uma necessidade. Sandrinha sim, porque precisamos ser úteis. Olha quantos exemplos, assim como Sueli, de companheiras e companheiros estudiosos, né? Seu João quer falar também? Quer responder, seu João? Não, também concordo, sim. Entendeu? Que sim. Tudo na natureza está inserido, o trabalho está inserido na natureza por completo, né? Os animais, porque eles precisam para se sustentar, para se alimentar.
e vê que Sim. eles não agridem a natureza. Eles fazem a caça e ali tudo é aproveitado, né? Não é conforme o homem que vai destruindo. E eles não. Tudo é um meio de conservação da natureza, que é o equilíbrio. Exatamente. Na natureza, assim, ó, a Verinha está perguntando também, ó, Lucas, sim, com certeza, Verinha, sim, está na natureza quem não trabalha certamente não come. Marli, tudo em a natureza é solidário. Perfeito, o comentário da Marli corrobora o comentário do seu João agora no áudio. Danilão, sim, faz parte do progresso. Exatamente, pessoal, um conjunto de companheiras e companheiros que nos trazem felicidade porque somos estudiosos, né? Humildemente falando. Então, como vocês bem falaram, sim, é uma necessidade. E como alguns de vocês colocaram, inclusive seu João, uma observação um pouco mais atenta sobre as ações da natureza, sobre a própria natureza, veremos que é um conjunto de perfeição, um conjunto de equilíbrio, um conjunto de harmonia, onde há tempo, o tempo todo há trabalho. Se nos seres mais simples, se nos seres menos complexos, seres não dotados de moral, do senso moral, a necessidade do trabalho se faz presente, quiçá para nós, seres do ponto de vista de aperfeiçoamento, do ponto de vista de evolutivo, intelecto moral, somos seres superiores. Por que para nós seria diferente? Então, para nós, sim, é necessidade, sim, o trabalho. A lei do trabalho se faz presente e necessária para todas as criaturas. Para todas as criaturas. Todos os espíritos, independente do nível de aperfeiçoamento intelecto-moral, independente de onde se encontrem na chamada escala espírita, escala essa que caracteriza esse nível de progresso intelecto-moral de cada um de nós espíritos, independente de onde nos encontremos, todos nós, espíritos mais ou menos aperfeiçoados, no caso nós menos aperfeiçoados, precisamos trabalhar. É lei de Deus, é lei do universo. E aprendemos, como vocês bem disseram, que pelo trabalho nos conservamos, pelo trabalho aprimoramos a nossa segurança, o nosso bem-estar e desenvolvemos a nossa faculdade de pensar, a nossa capacidade de pensar, a nossa inteligência, o nosso intelecto. Pelo trabalho conseguimos passar, mesmo diante das dificuldades de uma encarnação, das dificuldades do mundo material, das vicissitudes da vida corpórea, pelo trabalho amenizamos essas dificuldades, porque temos melhor condição de conservação, isso inclui, por exemplo, alimentação, hábitos de higiene, cuidados conosco, melhor condições de segurança, de saúde, de bem-estar e desenvolvemos como espíritos a nossa inteligência. O trabalho que nos levará, consequentemente, como foi dito também por vocês, ao desenvolvimento moral. Já falaremos sobre isso, que nos confere progresso, o chamado progresso intelecto-moral. Mas falemos primariamente sobre a questão do desenvolvimento intelectual. Cada vez que nós precisamos executar um trabalho, repetidamente ou não, nós sempre tenderemos a raciocinar para que forma poderemos executar esta tarefa, este trabalho, da maneira mais fácil, da maneira mais prática, da maneira mais otimizada, que nos custe menos tempo, menos energia, menos dinheiro, possivelmente, menos custos de todas as formas. Isso, pensar nessas alternativas, é um exercício de desenvolvimento da inteligência.
Mesmo que nós precisemos executar uma tarefa uma só vez, e não será a única, obviamente, seja estudando, seja executando uma tarefa doméstica, seja executando um trabalho remunerado, seja fazendo a caridade, seja trabalhando numa casa espírita, seja cuidando de um familiar acamado, seja cuidando de um filho portador de necessidades especiais, seja conversando, dando uma palavra amiga, seja trabalhando pelos nossos semelhantes, por nós próprios, ou pela criação, ou para o Criador, nós sempre tenderemos a pensar: de que forma eu posso fazer isso melhor? De que forma eu posso executar essa tarefa de forma melhorada, de forma otimizada, ou seja, perto do ótimo do que eu posso fazer? De que forma eu posso executar esse trabalho melhor do que eu venho fazendo? Essa autoquestão, essa pergunta imposta para nós mesmos, para nosso intelecto, para nossa inteligência, já é um exercício de desenvolvimento da inteligência. Por isso que o trabalho é ferramenta fundamental, indispensável para desenvolvimento da nossa faculdade de pensar, da nossa capacidade de pensar, da nossa capacidade de raciocinar, do nosso intelecto, ou seja, da nossa inteligência. E é impossível conceber progresso se não temos o desenvolvimento das nossas inteligências. Porque, como bem aprendemos, também já em O Livro dos Espíritos, também na mesma parte terceira que trata das leis morais, quando tratando sobre as questões do bem e do mal, e também na chamada lei de progresso, uma das outras leis morais, aprendemos que precisamos desenvolver inteligência para conseguir distinguir o bem do mal. Se não desenvolvemos inteligência, não entendemos muito bem o que é o bem, não entendemos muito bem o que é o mal, não conseguimos diferenciá-los, não conseguimos fazer acurada distinção, rica distinção entre o bem e o mal. Consequentemente, se não temos inteligência, intelecto suficiente para distinguir bem o bem do mal, somos falhos, somos pobres na nossa capacidade de mais escolher pelo bem em detrimento do mal, de mais escolher pelo caminho do bem ao invés do caminho do mal. Consequentemente, teremos uma menor capacidade de progresso moral. As duas asas progressivas que nos alçam a Deus no nosso processo de aperfeiçoamento, ou seja, progresso intelecto-moral, são as asas da inteligência e da moralidade. Precisamos da inteligência para que a asa moral, ou seja, a regra do bem proceder, que é essa regra que nos faz escolher muito mais pelo bem em detrimento do mal, a asa moral, que é para que ela seja desenvolvida é necessária a asa da inteligência, nos guinda, nos alça a Deus nesse nosso processo de aperfeiçoamento intelecto-moral. Então, inevitavelmente, para nos aproximarmos cada vez mais do Criador, do ponto de vista de aperfeiçoamento, do ponto de vista progressivo, inevitavelmente precisamos executar a chamada lei do trabalho. Precisamos trabalhar. E vimos, percebemos, já pelos próprios exemplos da natureza, que sim, o trabalho é necessário. A necessidade do trabalho, sim, é lei da natureza. Esse capítulo, como disse, que para mim é uma delícia de ser estudado, de ser compreendido e, consequentemente, de ser praticado com muito prazer,
nos mostra, nos chama a atenção, inclusive está dentro dos objetivos do nosso estudo da noite, nos chama a atenção para os dois extremos, o da preguiça, o da ociosidade, o do enxergar o trabalho como um suplício, e o outro extremo, o do trabalho demasiado, os chamados workaholics, aqueles que querem trabalhar a todo custo e não dão o devido repouso necessário ao organismo. E até a mente também, que é necessária repousar, né? Até o exercício de inteligência, quanto mais ele não tem pausa de descanso, mais ele também é comprometido, mais ele também é prejudicado. Não só a atividade de trabalho físico, a atividade de trabalho material, mas nós precisamos de pausas também de extremo trabalho intelectual. É preciso repousar, de vez em quando, nesse sentido também. Isso não quer dizer que não tenhamos que usar as máximas capacidades do ponto de vista saudável, equilibrado, da nossa mente, do nosso intelecto. Não, temos que usar, mas dentro das nossas capacidades, no sentido do equilíbrio, da harmonia. Então, precisamos de pausas de vez em quando. Como foi dito também, e é objetivo do nosso trabalho, do ponto de vista espírita, é toda ocupação útil. Toda ocupação útil. Se eu quero trabalhar de acordo com as leis de Deus, eu tenho que procurar ser útil. Nosso guia e modelo maior, Jesus, o governador espiritual do planeta Terra, alguma vez exerceu trabalho remunerado? Em troca de salário, em troca de algum tipo de paga, em troca de algum tipo de remuneração? Não, sabemos que não. Aquele espírito que temos notícia no nosso planeta, mais aperfeiçoado, puro espírito, espírito perfeito, aquele espírito mais evoluído que pisou na Terra, que temos notícia, não veio para ser servido, pelo contrário, veio para servir. Por isso ele é guia e modelo. E nunca pediu, solicitou ou aceitou qualquer tipo de paga pelas suas atividades. Porque ele, do ponto de vista de espírito que já encarnou nesse planeta, é o maior exemplo de trabalhador que nós conhecemos. Por quê? É o maior exemplo de indivíduo útil, de úteis ações, de utilíssimo trabalho que nós podemos ter nesse planeta. Então, Jesus não só pregou, mas enormemente e de forma inúmera praticou, exemplificou a lei do trabalho. Naquela célebre passagem em João, narrado pelo evangelista João, se não me engano, no seu capítulo 5, versículo 17, onde Jesus enuncia aos fariseus, seus perseguidores da época, a célebre frase: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O Criador, Deus, nosso Pai, o Pai, obviamente, a que se referia a Jesus, nunca deixou de trabalhar. Sabemos que Deus é o grande, o maior, o trabalhador mor universal, trabalha até os dias de hoje incansavelmente, obviamente, porque Deus não se cansa. E ele afirma, ele faz essa assertiva em Jerusalém, depois da cura de um enfermo de mais de 30 anos, num sábado, que era dia considerado onde não se devia trabalhar. Jesus faz a cura de um enfermo no poço de Betesda. E aí, sabendo desta cura,
os fariseus perseguidores vão questioná-lo e ele, mais uma vez, dá o ensinamento muito mais que pela fala, pelo exemplo. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também, querendo dizer o seguinte para aqueles homens equivocados daqueles tempos: Deus trabalha incessantemente. Deus trabalha até hoje. Deus trabalha o tempo todo. E sempre trabalhará. Por que eu faria diferente? O sábado, dia considerado pelos homens àquela época, dia de não trabalho, é dia de não trabalho para os homens. Porque trabalho é ser útil. Trabalho é fazer o bem. Como aprendemos também em O Livro dos Espíritos, já a questão 643, não há um só dia que não possamos fazer o bem em nossas existências. Porque fazer o bem não é só ser caridoso, fazer o bem também é ser útil. Olha a exemplificação da lei do trabalho, a concretização, a explicação rica também sobre a lei do trabalho. Fazer o bem não é só ser caridoso, fazer o bem também é ser útil. E como trabalho é toda ocupação útil, cada vez que fazemos o bem, cada vez que somos úteis, estamos trabalhando. Que maravilha concluir isso, estudando, compreendendo, sentindo e, sobretudo, praticando doutrina espírita. É para nós uma enorme satisfação quando assim compreendemos porque nos livramos de heranças culturais nocivas, deletérias, maléficas para as nossas intimidades. Que heranças culturais, por exemplo? Façamos justiça com as donas de casa, com as administradoras dos lares, com os desempregados que ensinam suas crianças, trabalham em suas casas, ajudam os vizinhos, tomam conta de familiares enfermos. São extremamente úteis, porque fazem o bem incessantemente de várias formas. Façamos jus às mães, as primeiras educadoras de nós todos, filhos e filhas, normalmente as primeiras educadoras, não só elas, mas normalmente as primeiras educadoras. Façamos justiças a tantas mulheres, por exemplo, e não quero aqui parecer que estou fazendo discurso feminista, estou aqui apenas querendo chamar a atenção para uma necessidade de reflexão sobre um peso ainda muito intenso, um peso, sem querer ser redundante, ainda muito pesado cultural na nossa sociedade, onde as mulheres, por exemplo, ainda são pouco valorizadas por serem exímias, potentes, poderosíssimas trabalhadoras, muitas vezes, não só em uma, mas duas ou mais jornadas de trabalho e ainda até hoje muito pouco valorizadas. É, para mim, uma satisfação entender, compreender isso desde há muito tempo, quando estudei pela primeira vez, porque nos faz nos livrar de preconceitos perniciosos, prejudiciais à nossa sociedade, que nos fazem ou nos fizeram muitas vezes em anos passados, em encarnações, centenas e milênios de anos atrás, desvalorizar muitas e muitas pessoas que tanto trabalharam, que tanto foram úteis e não tiveram devido reconhecimento. Então, a doutrina espírita nos faz entender que trabalhar é ser útil. Todo aquele que se coloca em postura de utilidade, independente se está sendo remunerado ou não, independente se tem salário, paga ou não, esse trabalhador é trabalhador, porque é útil e porque certamente está fazendo bem, de uma ou de outra forma. É muito importante que tenhamos essas duas questões, inclusive, que são já as duas das três questões abordadas dos nossos objetivos, a definição de trabalho, que é toda ocupação útil, a reflexão sobre a necessidade de trabalhar, que é necessário sim para a nossa conservação, para a nossa
saúde, para o nosso bem-estar, para a nossa segurança e para o desenvolvimento da nossa inteligência e, consequentemente, da nossa moralidade. É muito importante que tenhamos de forma muito clara esses conhecimentos em nossa intimidade, para que passamos a olhar cada uma das nossas atividades no nosso dia a dia de forma com mais atenção, com mais importância, para que possamos dar mais valor para as nossas atividades, porque muitas vezes estamos dentro de certas rotinas de trabalho, seja no nosso lar, seja no nosso próprio trabalho dito remunerado, o chamado ganha-pão, seja no centro espírita, seja diante dos nossos familiares, seja nos locais de estudo, muitas vezes estamos contidos em rotinas de trabalho que tendemos a desvalorizar. Ou porque não recebemos salário por ela, ou porque achamos que devíamos ser mais valorizados pelo trabalho que executamos, ou porque simplesmente não nos demos conta ainda de como aquela tal ou qual tarefa que executamos é importante para a sociedade que nos cerca. Falando, obviamente, companheiras e companheiros, com humildade na nossa fala. Precisamos ter a humildade não de nos acharmos as pessoas mais importantes do mundo, mas humildade que nos faz também entender o seguinte: poxa, eu tenho uma certa importância para a sociedade imediatamente ao meu redor, porque eu exerço tarefas úteis. Todos temos importância uns para com os outros, nas nossas atividades de labor, nas nossas atividades de trabalho. E precisamos olhar para essas atividades com carinho. Precisamos olhar para o nosso dia a dia, para a nossa rotina de trabalho, independente da atividade que exercemos, com valor, dando valor, procurando perceber como essa atividade é importante, como ela tem utilidade para aqueles que nos cercam, como ela é importante também para nós no sentido do nosso desenvolvimento, no sentido da nossa conservação, no sentido do desenvolvimento da nossa inteligência e, às vezes, até do desenvolvimento da inteligência daqueles que nos cercam. Então, a compreensão sobre a necessidade do trabalho, a compreensão sobre a lei do trabalho, essa lei divina, que a doutrina espírita muito bem vem nos esclarecer, é muito importante, por exemplo, para esse nosso exercício de nos valorizarmos, de melhorarmos, por exemplo, a nossa autoestima, de percebermos que somos, sim, pessoas importantes na sociedade, porque exercemos atividades úteis. Somos úteis. Ou então, para percebermos e refletirmos o seguinte: será que eu estou sendo tão útil quanto eu poderia no meu dia a dia? Será que eu estou fazendo tudo o que está ao meu alcance para ajudar os meus semelhantes, para ajudar os meus familiares, para ajudar os próximos mais próximos, para desenvolver a minha inteligência, para ajudar a desenvolver a inteligência daqueles que me cercam? Será que eu estou sendo tão útil quanto eu poderia? Ou será que eu estou deixando frequentemente, por muitas vezes, o espírito de preguiça me envolver? Esse é um chamamento, companheiras e companheiros, sem rebeldia, sem raiva, sem revolta, que nós muito calmamente e humildemente devemos fazer. Devemos nos fazer nos nossos momentos de reflexões íntimas, nos nossos momentos de exercício de autoconhecimento, devemos nos perguntar: será que estou usando toda a minha força de trabalho? Será que estou fazendo tudo o que está ao meu alcance? Todo o bem que eu poderia fazer diariamente? Toda a utilidade que eu posso ter para mim mesmo, para os meus semelhantes, no meu cotidiano? Será que tenho feito isso?
Ou será que tenho cedido frequentemente, ou as mais das vezes, a impulsos de ociosidade não construtiva, de indolência, de preguiça? Esse é um convite que a doutrina espírita nos faz à reflexão em momentos como estes, onde cá estamos, de estudo em conjunto, para nos avaliarmos sem o peso do remorso, sem o peso da culpa imposta a nós próprios, com, sim, o desenvolvimento da virtude da humildade, da serenidade, da calma, da consciência de si mesmo. Esse é o convite, dois, inúmeros convites de felicidade que a doutrina espírita nos faz constantemente. E o contrário também é necessário, já entrando num terceiro ponto que está nesses dois objetivos do trabalho da noite de hoje. Será que não estou trabalhando demais? Será que não estou exagerando sobre a carga de trabalho que me imponho no meu dia a dia? Será que não estou querendo produzir mais do que o meu corpo suporta? Do que a minha mente abarca? Será que não tenho preocupações demasiadas impostas por mim mesmo no meu cotidiano? Será que não estou me fazendo mal nesse afã de querer produzir demais? Será que não estou surtado, já que entendi o que é a lei do trabalho e quero produzir enlouquecidamente e chegar logo ao pódio de puro espírito? Não, não é uma corrida, não é uma competição para quem vai chegar primeiro ou mais rápido na categoria de primeira ordem da escala espírita, de puros espíritos, de espíritos perfeitos. Não, isso precisa ser feito gradativamente. Isso precisa ser feito de forma salutar, de forma equilibrada, de forma harmoniosa, de forma saudável. Por isso, dentro da mesma dita lei do trabalho, aprendemos também que o repouso também é lei da natureza. Também observando a natureza, percebemos a necessidade do repouso. Percebemos que os seres vivos precisam repousar. Por que seria diferente conosco? Precisamos ter um certo número de horas de sono adequadas, um certo número adequado de horas para que o corpo descanse suficientemente, para que o corpo consiga recuperar as suas forças, para que o sono seja esse repositor de energias para o dia seguinte de trabalho. Repousar adequadamente, ter não só um número de horas mínimas de sono, que se fala em média em torno de 8, para alguns 7, para alguns 9, para alguns um pouco menos, para alguns um pouco mais de horas, além desse número tido como adequado de 8 horas. Mas é necessário um número mínimo de horas de repouso para a manutenção da saúde do corpo e também para a saúde mental. Então, o repouso, sim, também é necessário, também é lei da natureza. E Deus nos colocou a necessidade do repouso não só por uma questão de recuperarmos as nossas forças, de recobrar a energia corpórea, de recobrar o refazimento deste veículo carnal, deste carro físico que habitamos durante a encarnação. Tem um outro objetivo, o repouso também. Quem gostaria de dizer qual é, pessoal? Lourdinha já falou aqui, emancipação, ó. Fala, Val. A gente, assim, quando a gente repousa, a gente descansa o corpo, né, para renovar as energias,
e a gente também tem um momento de liberdade do espírito, né, para que ele possa continuar seu aprendizado, para que ele possa repensar nas suas questões do dia a dia, para que ele possa encontrar amigos e companheiros, né? E a gente tem uma continuidade, né? As duas fases da vida, a fase da vida da vigília do corpo físico e a fase da vida da emancipação da alma, né? Perfeito. Exatamente isso, gente. Olha que barato, como Deus é bom com a gente, né, pessoal? É necessário trabalhar, é necessário a gente suar a camisa, né? Como diz lá desde o livro Gênesis, né, lá o primeiro livro bíblico. Comerás o pão com o suor do teu rosto, que ao longo dos tempos o pessoal meio que viu isso de uma forma negativa, né? Ao longo da história os nobres não trabalhavam, trabalhar era uma indignidade, não, trabalhar é coisa de servo, de vassalo, de escravo, né? Mas é verdade, com o suor do rosto comeremos o nosso pão. Já é de uma linguagem de há mais de 3.000 anos atrás, né? Lá desde o Gênesis, né? De mais de 5.000, a gente pode dizer, anos atrás. Então, Deus é tão bom que ele impõe, no bom sentido do impor, porque é educativa, o trabalho, mas também, durante a encarnação, nos dá a possibilidade de diariamente estarmos em contato com o mundo espiritual, pelo fenômeno de emancipação da alma. Por exemplo, pelo sono do corpo. Sabemos que quando o corpo dorme, nós, espíritos, temos um momento de semi-liberdade. Não é liberdade total, porque se fosse total, nós estaríamos desencarnados. Nós, nos desligando totalmente do corpo que nos serve, estaríamos então no estado de desencarnação, que está vinculado à morte. Não é isso, é um estado de semi-liberdade, emancipação da alma. Então, nesse estado, nós temos a capacidade, como bem falou a Val, de estar em contato com companheiros queridos do mundo espiritual, companheiros que agora em vigília, acordados no corpo, nem nos recordamos, mas que conhecemos. Temos possibilidade, por exemplo, de encontrarmos com entes queridos que nós não perdemos, tá? Porque ninguém perde ninguém, que se afastaram momentaneamente, né? Não se desligaram de nós, mas se afastaram momentaneamente pela morte do corpo. Temos possibilidade de ter contato com esses nossos entes queridos que já voltaram para a casa de nosso Pai. Temos possibilidade de estar em contato com outros companheiros encarnados, que estão encarnados em outro país, em outro lugar, que nós não temos contato na vida com eles, nessa atual vida. Contato em vigília, mas podemos ter, por exemplo, contato emancipados. Olha que barato, gente! Essa tal de emancipação da alma, essa possibilidade que Deus nos dá de, por executar a lei do trabalho, por cansar o corpo, temos a necessidade de impor repouso ao corpo, que é uma lei da natureza também, o repousar, uma necessidade, mas pelo repouso do corpo estarmos semi-libertos para termos contato diariamente com o mundo espiritual e, repousando, nutrimos o corpo, emancipado, nos nutrimos enquanto espíritos, porque temos a capacidade de continuar trabalhando, inclusive no mundo espiritual, continuar sendo úteis, temos a possibilidade de manter atividade de utilidade, temos a possibilidade de trabalhar, de conviver fraternalmente, de aprender, de executar serviços para Jesus, também emancipados. Também enquanto o corpo dorme, porque nós, então, continuamos ativos. Pode ser até que escolhamos um caminho não tão produtivo, um caminho não tão construtivo, no nosso momento individual de emancipação da alma, porque temos a faculdade divina, a capacidade dada por Deus de escolher. O livre-arbítrio. Então, pode ser que até durante a emancipação escolhamos um caminho não tão edificante, não tão construtivo, mas temos a possibilidade de escolher um bom caminho, de trabalharmos, inclusive, durante a emancipação, de convivermos, de matarmos saudade de espíritos que não temos contato durante a vigília, durante o estado de vigília, ou seja, acordados no corpo. E temos a possibilidade de continuarmos sendo úteis também
fora do corpo, por exemplo, a cada noite. Que maravilha, pessoal, conhecer isso através do estudo doutrinário. Que beleza, como nos felicitamos com Deus, como somos gratos a Deus por essa possibilidade, não só da emancipação, não só da lei do trabalho, mas de podermos compreender tudo isso, de sentir isso em nossa intimidade com gratíssima felicidade e, consequentemente, de nos sentirmos motivados a colocar tudo isso em prática, porque sabedores que, em praticando isso, seremos inevitavelmente mais felizes. Então, o repouso também é lei da natureza, como falamos, por essas necessidades, por essa necessidade. Pessoal, e uma pergunta então para a gente fazer aqui uma provocação. Aquele que já nasce rico, aquele que já nasce em lar de muitas posses, então não precisa trabalhar, né? Porque se ele não precisa, pelo suor do rosto dele, comer o pão, ele não precisa trabalhar, não é verdade? Na verdade, não. Ele pode não precisar trabalhar em relação a obter o sustento, mas ele ainda tem a obrigação de ser útil, né? Todo mundo tem essa obrigação de ser útil, independente. E eu acho que ele até, talvez, assim, a responsabilidade dele é maior, porque, às vezes, a pessoa fica muito limitada pela necessidade, né, de ter o sustento, e ele não. Então, né, ele pode agir aonde ele melhor se achar útil e se achar um benefício dele e dos outros. Perfeito, Fernandinha. O Lourdinha falou, ele tem que trabalhar mais ainda, né? Corroborando o que a Fernandinha colocou. A Rosa está dizendo, não precisa para se sustentar, mas por ser abastado deveria ajudar os necessitados de forma mais eficiente. Lourdinha fala de novo, tem que pôr a roda do progresso para rodar. Que maravilha, Lourdinha, é isso aí. Papo reto, botar a roda do progresso para rodar, é isso mesmo. Exatamente, pessoal, como vocês falaram, né? Aquele que nasce na prova da riqueza, aliás, prova mais difícil que a da pobreza, compreendemos muito bem isso estudando doutrina espírita, tem o dever, a obrigação de, ainda mais por conta disso, de ainda mais por não ter que suar a camisa do suor do seu rosto, ter que comer o pão, ele tem a obrigação de auxiliar a sociedade que o cerca. Não só com investimento do seu próprio dinheiro, não só com doações, não só com a beneficência, mas com o desenvolvimento da inteligência, da sua própria inteligência e da inteligência daqueles que o cercam. Percebam, pessoal, como é sutil. Ele tem o dever, sim, de partilhar a riqueza com doações, com a beneficência, se possível, e prioritariamente a beneficência benevolente, ou seja, aquela que não é só dar, mas aquela que é dar com amor, aquela que é dar de forma caridosa, a beneficência benevolente, mas ele tem o dever também de fazer progredir a sociedade, especialmente no ponto do desenvolvimento da sua própria inteligência e da inteligência desta sociedade, especialmente a sociedade imediatamente que o cerca. Então é uma prova fazer bom uso da riqueza. Isso é trabalho, porque assim, então, desta forma, ele estará sendo utilíssimo executando a lei do trabalho. E a gente também pensa, mas vem cá, Daniel, aquele que está num corpo dementado, aquele que está num corpo, por exemplo, com paralisia cerebral, com deficiência física, que o impossibilita de trabalhar, aquele que tem dificuldades não só mentais, mas físicas, aquele que é extremamente fraco de corpo, ou idoso extremamente velhinho, no bom sentido da palavra velhinho, na forma carinhosa de olhar para os companheiros que já foram crianças e jovens e que nós um dia, se Deus permitir, também seremos idosos, né? Mais uma vez, porque já o fomos certamente inúmeras vezes. E a esses companheiros que não têm a capacidade de, com o suor do próprio rosto, buscarem, comerem e conquistarem o pão de cada dia. E aí, pessoal? É para isso que a gente vive em sociedade, né?
Exatamente, Mateus. Que a solidariedade seja praticada e que, para quem não pode, né, porque com certeza já teve a oportunidade quando era mais novo, né, ou até mesmo em outras vidas, dependendo da situação da pessoa, ela vai ser amparada, né, pelas pessoas que podem, seja elas relações familiares ou até mesmo familiares consanguíneas, né, dessa família, ou até mesmo pessoas desconhecidas que a gente entende que é a importância de uma sociedade bem estabelecida. Né? Exatamente, Mateus. E eu acho o seguinte, Daniel, ninguém é assim tão deficiente que não possa até mesmo dar um sorriso de agradecimento a alguma coisa que você fez ao deficiente, que aquilo te acalenta. Um idoso que põe uma mesa para jantar, é um trabalho que ele está fazendo. Perfeito, Lourdinha. Perfeito. Perfeito. A Marli diz assim, mesmo assim, ainda ele pode orar pelo próximo. Quando vemos indivíduos, nossos irmãos, em expiações ou provas, por exemplo, presos a uma cadeira de rodas, a uma cama, sem conseguirem, por exemplo, ter algum tipo de relação, pelo menos que nós percebamos, de relacionamento conosco, que temos as nossas faculdades mentais, físicas, um pouco melhores que as deles. Ali, na verdade, com o estudo doutrinário, enxergamos um irmão espírito num corpo deficiente. O corpo pode estar deficiente, pode não operar trabalho propriamente dito, mas o espírito que habita aquele corpo não é aquele corpo deficiente. Aquele espírito pode sim pensar positivamente, emitir bons pensamentos e pode, inclusive, se tiver condições no estado de vigília. Mas se não tiver condições no estado de vigília, no estado de emancipação, ele não tem um corpo doente. Ele é o espírito que tem semi-liberdade, sim, influenciada, de certa forma, pelo corpo doente, mas muito mais liberto em emancipação do que em vigília neste corpo. Então, esse espírito, sim, pode obrar, pode trabalhar, porque pode ser útil de diversas formas. Por exemplo, com uma prece, com a oração. Um idoso, um senhor, mesmo que fraco de corpo, mesmo que debilitado, mesmo que avançada idade pode ser útil. Temos aqui um exemplo, e obrigado pelo exemplo. Temos outros exemplos também, mas vou citar por conhecer mais presentes aqui, vou citar por conhecer mais seu João. Obrigado pelo seu exemplo, seu João, trabalhador até hoje, incansável, está aí com a gente, trabalhando também na casa espírita. Enfim, ao fraco de corpo, seja idoso ou não, ao acamado, ao adoentado, ao impossibilitado físico ou mentalmente de corpo, Deus dá infinitas possibilidades de sermos úteis, de executarmos a lei do trabalho. E o Allan Kardec nos faz uma pergunta também sobre o limite do trabalho, pessoal. Qual o limite do trabalho? O limite das nossas forças. Eu diria do corpo e do juízo, né? Perfeito. Oi, a Aline falou aí. Eu falei o limite das nossas forças. Perfeito. Perfeito, meu amor, obrigado. Sim. Isso aí, Val, obrigado. O limite das nossas forças e os espíritos superiores complementam. E, em relação a isso, Deus deixa inteiramente livre a criatura para decidir o limite das suas forças. E aí, pessoal, realmente, nós precisamos saber qual é o nosso limite. Nem trabalhar de menos, nem trabalhar de mais. Nos propormos constantemente aquele exercício de refletirmos: eu tenho sido tão útil quanto eu posso? Eu tenho executado a lei do trabalho tanto quanto eu sou capaz? Ou eu tenho dado mais aso às oportunidades preguiçosas? E o contrário também devemos refletir. Eu tenho trabalhado demais, eu tenho imposto trabalho demais a este corpo, a esta mente, não estou me recuperando adequadamente, não tenho repousado o necessário
Pode ser que eu desencarne por estresse demasiado ao meu corpo? Nós devemos nos perguntar isso. Como disse a Aline, como disse Val, como disse Marli agora, o limite das nossas forças físicas é o limite do trabalho. Pelo avançar da hora, gostaria apenas de concluir com uma nota riquíssima do nosso querido codificador Allan Kardec, quando ele trata da educação. Allan Kardec é extremamente profundo em poucas linhas, terminando este capítulo da Lei do Trabalho, quando ele fala da educação. Dizendo que a educação é a arte de formar os caracteres ou os caráteres. Porque é a aquisição de hábitos. E não é a educação pelos livros, a instrução acadêmica, a educação escolar, mas a educação moral. E não a educação moral pelos livros somente, mas a educação moral pela formação, pela aquisição e desenvolvimento de bons hábitos, de formação de bons caráteres. E para isso ele destaca a necessidade de educar moralmente os indivíduos, no sentido da ordem e da previdência, no sentido de que as coisas precisam de ordem, de que precisamos de disciplina, de que precisamos trabalhar, precisamos ser úteis. Mas não só isso, precisamos ser previdentes também. Precisamos nos prevenir para os dias de dificuldade, por exemplo, como nestes dias desafiadores que vivemos, dias pandêmicos, que nos impõem educativamente várias restrições, não só restrições financeiras, mas várias outras restrições. Precisamos estar prevenidos e, para isso, a educação moral. A educação que nos ensina, por exemplo, ordem e previdência, disciplina e nos prevenir. Respeitar o que deve ser respeitado, trabalhar no sentido de sermos previdentes, de estarmos prevenidos dentro do possível, não só do ponto de vista moral, não só do ponto de vista material, mas também do ponto de vista moral, para os inevitáveis, difíceis dias que viveremos no maravilhoso, no bom sentido da palavra maravilhoso, mundo de provas e expiações, como esse que habitamos o planeta Terra. Vale muito a pena, companheiros e companheiras, dar uma lida, uma estudada, se possível, neste capítulo da Lei do Trabalho e nos deliciarmos com essa belíssima nota final do capítulo de Allan Kardec sobre a educação. E educar-se também é trabalhar. Então, apenas para relembrar os nossos objetivos, definir trabalho. Trabalho é toda ocupação útil. Refletir sobre a necessidade do trabalho, é sim, lei da natureza, a necessidade do trabalho. Temos que laborar, temos que ser úteis. E ser útil é também fazer o bem, por exemplo. Fazer o bem também é ser útil. E o limite do trabalho, né? A necessidade do repouso para a recuperação das nossas forças, para a recuperação das nossas forças espirituais no momento da emancipação e o limite do trabalho estando de acordo com o limite das nossas forças físicas. Companheiras e companheiros, mais uma vez, muito obrigado pela companhia, auxílio, sustentação e vamos adiante, trabalhando pelo nosso bem, pelo bem dos que nos cercam. Muito obrigado, uma ótima noite a todos. Ai, nós que te agradecemos, Daniel. Muito obrigado, que estudo lindo. Obrigado, Sandra, eu agradeço. Na próxima semana, nós vamos ter, no dia 26/8, vamos falar sobre a lei da reprodução, da nossa companheira Rita, tá? E agora eu vou fazer a nossa prece de encerramento para que possamos descansar, tá? Aproveitar esse estudo e agradecer ao nosso Mestre Jesus por ter nos lembrado a importância do nosso trabalho, né, para que a gente seja útil, seja uma pessoa do bem, para que a gente possa melhorar a nossa moral, né, a caminho da nossa evolução. Muito obrigada, amigos espirituais, por esse amparo e essa proteção para cada companheiro e amigo dessa casa espírita, que tanto tem de amor, caridade e luz.
Que assim seja. Fiquem sempre conosco. Muito obrigado.